Bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade, mantendo ainda, como sempre, o nosso objetivo de compreender que a educação mediúnica é uma ferramenta facilitadora do aprendizado de sua reforma interior, quando corretamente exercida. Hoje nós vamos fechar esse tema tema 12, Identidade dos Espíritos, com o nosso estudo da aula 36, Examinai. Então nós começamos aqui com um trecho de Emmanuel e Vinha de Luz, para podermos fazer a nossa reflexão inicial. Mas antes, eu gostaria de pedir pelos bons espíritos que estejam presentes conosco, o Mestre Jesus, como sempre, iluminando nossos corações para que possamos ter um bom estudo, aproveitar bastante e fazer a nossa interpretação, sim, com o espírito da letra. Vamos lá? Emmanuel nos diz o seguinte, que é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias. Aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Emmanuel Vinha de Luz. É interessante nós prestarmos atenção que essa mensagem ela tem várias direções e se direciona também numa compreensão de que não só encarnados, mas também os desencarnados, que é o próximo, né? Nós sabemos que ao nosso redor nós temos muitos irmãos, né, no plano espiritual, nos rodeando, nos ouvindo, até alguns nos intuindo. Não sabemos se para o bem ou para o mal, vai depender das nossas vibrações, mas o que ele diz que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Então sempre quando vier aquela voz na nossa consciência, como se fosse uma ideia, uma intuição, ou que pareça um pensamento nosso, vamos refletir, pensar se esse pensamento realmente é o pensamento que nós devemos ter. Aquele pensamento que nós podemos realmente utilizar para alguma coisa no nosso dia, naquele momento, naquele instante. Porque temos influências de todas as partes. Não é só... claro que nós estamos tratando de mediunidade, nós vamos pensar nos espíritos sofredores, aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos influenciam. Ou espíritos mais atrasados, nossos irmãos ainda, que estão lá atrás, não é mesmo? Que nós devemos nos voltar e dar a mão. Mas temos os encarnados também. Pessoas que às vezes nos trazem valores que são puramente materiais. Não precisamos classificá-los aqui, agora, nesse momento, mas sabemos que muitos nossos irmãos, às vezes amigos, parentes, ou então colegas de trabalho, nos trazem palavras que nada deveriam significar em nossas vidas, mas muitas vezes nós aproveitamos. Mas o que Emmanuel nos chama a atenção? Que nós devemos reter apenas aquilo que a gente reconheça útil e melhor. Seja num programa de TV, num filme, no cinema, ou na rua, você ouvindo alguém falar, ou no trânsito, ou numa condução, ou até mesmo conforme nós sabemos, aqueles que têm uma percepção melhor, pode saber se o pensamento realmente é seu ou não. E ele diz aqui, em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias.
aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo suas mensagens pessoais. Cabe a nós, né, decidirmos se vamos retê-las ou não, se são úteis ou não. Então, em nossas jornadas terrenas, somos constantemente desafiados por nossos próprios comportamentos e pensamentos. Eles moldam a nossa experiência de vida, influenciam as energias que atraímos. O nosso comportamento e os nossos pensamentos, quando seguem na direção de queixas e de situações indevidas ao indivíduo, permitem a aproximação de outros irmãos que vêm ter conosco. A verdade está dizendo aqui que são as nossas vibrações, a nossa sintonia. Lembra, há muito tempo, falei em uma dos nossos estudos sobre essa questão da sintonia, como um rádio, não é mesmo? Ele procura ali naquele botão de sintonia, seja digital ou analógico, você está procurando uma frequência que esteja, que vai entrar em ressonância. E aquela, você determina a frequência, por exemplo, 500 kHz ali no seu dial, né? O dial, né? No seu dial você seleciona ali 500 kHz. Se tiver uma estação transmitindo um programa naquela frequência de 500 kHz, né, o seu equipamento de som vai entrar, seu rádio vai entrar em sintonia, vai captar aquilo e vai traduzir aqueles impulsos eletromagnéticos e impulsos elétricos bem tratados até chegar o alto-falante, né, que vai converter aqueles impulsos elétricos, né, e magnéticos em vibrações que são semelhantes ao da voz humana, ao som. Né? São ondas eletromecânicas com o alto-falante ali vibrando. E nós vamos conseguir ouvir. Então aquilo é entrar em sintonia. Emmanuel nos chama essa atenção. Se nós, que sintonia nós estamos agora para ouvirmos esses pensamentos? Em que sintonia nós estamos para termos essas ideias e acharmos que elas são somente nossas? Emmanuel, ele nos aconselha o seguinte: é imprescindível examinar solicitações que avançam. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. A prudência aconselha a vigilância. Nós temos esse alerta justamente por causa disso. Agora, o que seriam esses fantasmas? Vamos dar uma olhada aqui na nossa análise. Primeiro, quando nos queixamos ou nos envolvemos em situações negativas, estamos emitindo uma vibração que atrai energias semelhantes. É o caso da sintonia. Imagine que somos faróis, irradiando sinais para o universo. Se esses sinais forem de reclamação, raiva ou ressentimento, é isso que receberemos em troca. Portanto, é crucial examinar nossas próprias solicitações internas e garantir que elas estejam alinhadas com o que desejamos atrair. Então, nós voltamos naquela questão da reforma íntima. Olhar dentro de nós mesmos, saber quem realmente nós somos, para que possamos controlar esses nossos pensamentos atrasados ainda. Porque, como o Chico falava, todos nós viemos de uma situação bem mais atrasada do que nós estamos agora, atualmente. Que nós estamos em provas e expiações. Ninguém veio do céu, né? Ninguém veio de um ambiente assim, né? de felicidade, de muita paz. Não, nós buscamos isso. Mas com certeza nós já fomos, em encarnações passadas, muito pior do que nós somos agora. Se hoje você se acha bonzinho, analisa bem, né, o quanto bonzinho você é, né, de verdade, né, em todas as situações, não em uma só, não na aparência. Né, olha para dentro de si. E você vai ver que você traz ainda alguma herança de vidas passadas,
alguma perturbação, algum distúrbio, alguma raiva, às vezes que você não sabe por que você é tão nervoso, vem de vidas passadas. Nós não viemos de um mar de rosas, viemos de situações bem piores e hoje nós estamos melhores, porque é assim que avançamos, assim que evoluímos. Então temos que tomar cuidado e Emmanuel nos chama essa atenção para isso. A segunda é a casa terrestre, que ele fala, pode ser interpretada como nosso corpo físico. Nosso corpo físico, porque é o veículo que nos permite experimentar esta vida. No entanto, devemos ser seletivos sobre o que permitirmos entrar em nossa casa. Os fantasmas. Os fantasmas representam pensamentos negativos, medos, traumas, influências prejudiciais. Então, abrir a nossa casa a esses fantasmas pode perturbar nossa paz interior e afetar nossa saúde mental e emocional. Eu estive conversando outro dia com um amigo e lembrando o quanto que Divaldo, de algum tempo para cá, ele melhorou muito em sua condição física, apesar da sua idade. Que ele entrou num clima, numa vibração de felicidade pura. De agradecer realmente, de utilizar-se daquela prece da gratidão, que ele tanto faz no final das palestras. De acreditar mesmo, de vivenciar tudo como sendo do bom e do melhor, agradecendo, agradecer as doenças, agradecer as situações difíceis, porque são para o nosso aprendizado. E aí você vê um homem daquela idade cheio de energia, brilhante, iluminando, né, muitos corações. E é o que nós temos que fazer, conforme nós estamos vendo esses fantasmas que Emmanuel se refere, são justamente essas ideias distorcidas, tristeza, tudo a gente acha que somos um pobre coitado, que estamos sofrendo. Vamos modificar esse pensamento, partir para a alegria, identificar o que é de bom em cada situação, procurar realmente esse caminho da regeneração que nós precisamos. E o terceiro ponto é a prudência, que ele fala, que é a qualidade de agir com cautela e discernimento. Ela nos faz escolher nossas palavras, ações com sabedoria. Da mesma forma, a vigilância é a atenção constante às nossas próprias energias e àquelas que nos cercam. Devemos estar alertas para não nos deixarmos envolver por influências negativas. A vigilância também nos ajuda a reconhecer oportunidades de crescimento espiritual e conexões com outros irmãos. Porque aí nós vamos saber, nós estamos vigiando, nós vamos saber quem está ao nosso redor. Se forem espíritos sofredores, desencarnados, nós vamos reconhecer pelos nossos pensamentos, que surgem a todo instante. Se forem encarnados ao nosso redor, nós vamos saber se é hora de se afastar ou não se contaminar. Não se contaminar com aquilo ali. E Emmanuel nos chama bem a atenção com relação a isso. Eu me lembrei de Valdo reforçando essa situação de você ir seguindo esse caminho que Emmanuel mostrou através desse pequeno discurso, seguindo esse caminho até chegar ao momento que você começa a vigiar, para depois você fazer a oração. Então, até você chegar em vigiar, você tem que passar por essas percepções. E depois que você começar a vigiar, você orar. Não adianta você orar primeiro. Né? Então, assim, todos somos co-criadores de nossa realidade, não é verdade? Nossos comportamentos, pensamentos têm um impacto profundo em nossa jornada espiritual. Portanto, que possamos ser prudentes, vigilantes, conscientes das energias que emanamos e atraímos. Assim estaremos mais preparados para receber a luz e a sabedoria que nossos irmãos espirituais têm a compartilhar conosco. Porque nós sabemos, eles estão presentes. Eles estão presentes. E no estudo de hoje, examinai
que para a gente fechar essa identidade dos espíritos, nós precisamos dessa percepção. Tá? Então, o que podemos fazer para identificar os espíritos? Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto na casa íntima, conforme Emmanuel falou, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. O Consolador. Emmanuel, naquele primeiro texto, ele deixa bem claro esse caminho que nós devemos seguir até vigiar. E aqui no Consolador ele reforça. Tá? Reforça bastante. Porque, primeiro, o que seria esse mensageiro? Que ele fala assim, o mensageiro não traz características de Jesus. O mensageiro pode ser interpretado como qualquer influência. Seja uma pessoa, um pensamento ou uma situação. Então pode ser encarnado ou desencarnado. Se você for, no caso, médium, ostensivo, ou tiver alguma sensibilidade, vai perceber muito também dos desencarnados. Talvez até muito mais. Por isso, a situação de vigiar. Tá? E o texto ele vai sugerir que, se o mensageiro não reflete características de Jesus, como amor, compaixão, humildade, sabedoria, devemos então negar-lhe guarida absoluta em nossa casa íntima. Porque só assim nós vamos conseguir nos proteger. Porque não temos, como nós somos de provas e expiações, não temos força e energia para combater eles diretamente com eles. Para tentar modificá-los diretamente com eles. Não temos. Nós vamos ser totalmente influenciados e vamos acabar vibrando como eles vibram. Nós somos atrasados ainda. Essa influência, quando ela aparece, nós temos que combater com amor, com compreensão, com ajuda, com auxílio, com socorro ao espírito, que é nosso irmão. Apesar dele não estar agindo como amigo, querendo nos influenciar para o mal, ele é um irmão nosso. E temos que saber medir nossos pensamentos, nossas palavras. Não é verdade? Então, o que nós podemos aqui, para fechar a nossa conclusão? O que seria a casa íntima? Ela representa o nosso ser interior, nossa mente e coração. Devemos ser seletivos sobre o que permitimos entrar em nossa casa íntima. Se algo não está alinhado com os princípios espirituais que valorizamos, é prudente negar-lhe guarida, conforme diz o Consolador. No entanto, Emmanuel também nos aconselha a sermos generosos. Mesmo que não possamos acolher completamente o mensageiro, podemos oferecer algo valioso em troca, que às vezes não podemos acolher, que não temos essa capacidade. Muitas vezes não temos energias que possam superar aquelas energias ruins, deletérias. Elas podem acabar nos atingindo, nos prejudicando. Então vamos finalizar de por que verificar essa identidade dos espíritos. Por quê? Proposto por Allan Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos, o método racional intuitivo é a hábil associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição, a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou acontecimento. Então, nosso processamento de dados com os recursos da nossa intuição. Então, temos que tomar bastante cuidado, mas é uma proposta de Allan Kardec para a gente interpretar esses fenômenos. Então, no início das pesquisas, o codificador utilizou o método racional intuitivo para melhor compreender a origem e a razão de ser das manifestações mediúnicas que ocorriam abundantemente na sociedade da época. Nós vemos muitos relatos no Céu e Inferno, aquelas entrevistas que ele consegue fazer com a ajuda dos espíritos, São Luís, Georges e outros espíritos
que o auxiliaram nas entrevistas junto com o médium. Aí nós temos espíritos felizes, sofredores, outros tipos de espíritos. É importante a gente ler esse Céu e Inferno também, nos ajuda muito. Então, mais tarde, esse método foi aplicado, dentre outros, para classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Esse é o método de Kardec. Entender o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, sua influência moral e o meio onde vivia, as contradições mediúnicas falsas e verdadeiras, as mistificações. Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária. Definir tipos e graus de influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar e evitar a ação dos espíritos inferiores. E aí, olha, identificar a natureza, intenções e identidade de um espírito comunicante. Olha como o caminho é grande até chegar nessa parte de identificação do espírito comunicante. Aí ele vai mais além, vai organizar a reunião mediúnica séria, intuitiva. Então, todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, que, partindo de um livro dos espíritos, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado ou decodificado. A gente fala codificador, mas nas demais obras básicas, de acordo com uma temática específica: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Isso aqui é a apostila da FEB de Mediunidade, Estudo e Prática, tá? Que nós utilizamos desde o início dos nossos estudos, há mais de um ano. Essa apostila, ela é a base, é o ponto de partida de cada aula, cada estudo que fazemos. Tá? Nós temos divulgado muito isso, porque é interessante você fazer a pesquisa, fechar links com obras espíritas sobre o que nós falamos aqui e estudamos, porque, na verdade, esse nosso estudo aqui com a videoaula, ele é muito rápido. Ele não permite que você consiga atingir realmente o objetivo do qual nós estamos buscando, se você não for atrás de estudar, de pesquisar, de fazer anotações. Tá? Então aproveitem bastante, peguem agora as referências para vocês poderem fazer a pesquisa. Tá no Consolador, Franciscano Xavier Emmanuel, questão 379. Está no Vinha de Luz, capítulo 83, também por Emmanuel. E a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, da FEB, volume 1, programa 1. O método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Então, que Jesus continue iluminando seus corações. Deus nos abençoe bastante nesse caminho aí de divulgação espírita. Que vocês tenham uma ótima semana. Aproveitem para estudar, façam seus questionamentos, busquem informação dentro da doutrina, dos livros espíritas, da própria codificação. Procurem em palestras na internet, no YouTube, de Divaldo, de outros palestrantes aí. Arthur Valadares é excelente, é fantástico, está se destacando muito. Procurem mais informações para dar continuidade ao nosso estudo. E até a próxima.